Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos tratar de outro aspecto da MP 1160, que é a tentativa de reintroduzir o chamado voto de qualidade. Em um vídeo anterior já foi comentada a MP 1160 na parte em que pretende estabelecer um teto de alçada, um valor, um limite de alçada, para que as questões sejam levadas ao CARF, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Só questões que superem 1.000 salários mínimos poderão ser apreciadas pelo CARF, todas as outras serão apreciadas em instância única pelas delegacias de julgamento em primeira instância. E neste vídeo de hoje tratar-se-á de outro aspecto da MP 1160, que é, como disse, a reintrodução do voto de qualidade. O que é o voto de qualidade? O que acontece é o seguinte: voto de qualidade é o nome que se dá para o peso duplo, o peso dobrado que se dá ao voto do presidente das turmas, de cada uma das turmas que integram o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, quando há empate. As câmaras ou as turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os órgãos fracionários, colegiados que compõem ou integram o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, eles são paritários. Metade dos julgadores é oriunda de indicação do fisco, de servidores de carreira, fazendários, e a outra metade é oriunda de pessoas juristas indicados pelas entidades de classe representativas de setores da economia, de setores da sociedade. E essa composição paritária faz com que as turmas sejam formadas de uma composição par, o número de conselheiros é par, e isso faz com que eventualmente possa haver empate. E a regra do voto de qualidade, que constava até 2020 da legislação tributária federal, é a regra segundo a qual, no caso de empate, o presidente da turma, que é um julgador oriundo dos quadros do fisco, escolhido pelo fisco para integrar como julgador fazendário e para integrar a presidência da turma, esse julgador, o seu voto, ele já votou, a votação deu empate exatamente por ter sido contabilizado o voto dele. O voto dele passa a ter um peso duplo, vale duas vezes, ele vota uma segunda vez, e aí isso desempata. Notem que isso não é a mesma coisa do chamado voto de desempate. É bastante mais grave e mais anômalo o voto de qualidade. Por quê? Porque o voto de desempate, ele acontece naqueles tribunais, naqueles colegiados que têm uma composição ímpar. Mas o ímpar, aquele que desempata, é o presidente, ele só vota nos casos de empate. Então imaginemos um órgão em que há voto de desempate. Muitos colegiados estaduais e municipais, órgãos de julgamento administrativos tributários dos estados e dos municípios, eles têm essa forma de desempate, do voto de desempate. O órgão tem uma composição, digamos, formada por 4 conselheiros indicados pelo fisco, 4 conselheiros indicados pelo contribuinte. Se da votação desses 4 houver empate, e nem sempre o empate acontece porque os 4 do contribuinte votam a favor dele, os 4 do fisco votam a favor dele. Não, às vezes acontece de 3 indicados pelo contribuinte votarem a favor do contribuinte e 1 votar com o fisco, e na bancada fazendária aconteceu o contrário. O empate se dá pelas mais variadas configurações. Mas o fato é que, no caso do chamado voto de desempate, o presidente não vota, ele apenas conduz o julgamento, passa a palavra para um, passa a palavra para outro, ele preside a sessão, não emite a opinião dele, salvo se houver empate. Se nesse exemplo que eu dei de composição de 8 membros, a votação der, por exemplo, 5-3, 6-2, o presidente não abre a boca. Agora, se a votação for unânime, ele também não fala nada. Ninguém nem sabe qual a opinião dele sobre aquela questão. Se der empate, aí sim ele vota. O voto dele até então não se sabe em que sentido será. Pode ser a favor do fisco, pode ser a favor do contribuinte. Embora o presidente seja indicado pela Fazenda. No caso
do CARF, o voto de qualidade não era assim. A composição do CARF já era par, incluindo o presidente. E o presidente votava em qualquer hipótese, sempre. E muitas vezes a votação estava sendo favorável ao contribuinte, o contribuinte que estava ganhando a votação, com o último voto que era do presidente, a votação ficava empatada, e aí o presidente votava uma segunda vez desempatando. Isso era o que se chamava de voto de qualidade. E um estudo estatístico mostra que, até 2020, a imensa maioria dos processos que eram levados a julgamento pelo voto de qualidade, quando havia empate, o presidente desempatava votando a segunda vez, o desempate sempre acontecia em favor do fisco. Em 2020, com a conversão em lei de uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, editou-se a Lei 13.988, de abril de 2020, e ela pôs fim ao voto de qualidade. Ela passou a estabelecer, a Lei 13.988 de 2020, passou a estabelecer que no caso de empate, prevalece a regra mais favorável, a tese mais favorável ao contribuinte. Então, se houver empate sobre uma discussão qualquer, decaiu ou não decaiu, prescreveu ou não prescreveu, ocorreu ou não ocorreu o fato gerador, a multa é de 100 ou é de 50, qualquer divergência, duas teses rivais e há um empate em relação a elas, prevalece aquela tese mais favorável ao contribuinte. Era o que dizia essa medida provisória que foi convertida na Lei 13.988 de 2020. Com a conversão em lei e o fim do voto de qualidade, a introdução dessa ideia do indúbio pró-contribuinte, houve uma fortíssima resistência por parte de setores do fisco. Setores do fisco que sempre foram insatisfeitos com o CARF e com a própria ideia, sempre tiveram uma antipatia, um ranço com o CARF e com o processo administrativo de uma forma geral, mas com o CARF em particular, pelo fato de ele ser paritário, sempre paira uma desconfiança a respeito da idoneidade dos conselheiros indicados pelos contribuintes. E essa questão de que a presunção de validade do ato administrativo deveria prevalecer, que quando o CARF derruba uma autuação deve ser porque alguma coisa inconfessável deve ter acontecido. Sempre existe essa suspeita velada em relação aos integrantes do CARF, o que é uma injustiça que se faz à imensa maioria deles, depois de diversas alterações que aconteceram no funcionamento do órgão. Esses conselheiros, inclusive, passam por uma triagem, por um crivo, o caráter indevido da conduta pode acontecer tanto por parte dos que são indicados pelo fisco, como por parte dos que são indicados pelo contribuinte. É absolutamente equivocada a ideia de achar que os que são indicados pelos contribuintes é que iriam fazer ou incorrer em práticas indevidas. Enfim, o fato é que se práticas indevidas acontecem, elas devem ser identificadas e combatidas e punidas. Mas não se pode, a pretexto de uma mera suspeita de que elas podem talvez acontecer, que não é nem muitas vezes colocada de forma explícita, pretender amesquinhar o funcionamento do órgão. Então, essas pessoas que assim pensam, sempre exerceram uma resistência imensa ao fim do voto de qualidade. Foram propostas ADIs no Supremo contra o fim do voto de qualidade, porque ele violaria o interesse público, porque teria havido um contrabando legislativo quando na conversão da MP foi colocado esse artigo na lei, e se criavam teses mirabolantes dentro do CARF para não aplicar o voto ao indúbio pró-contribuinte e aplicar o voto de qualidade. Então se dizia, não, só se for auto de infração que se aplica a regra do indúbio pró-contribuinte. Se for uma questão discutindo, por exemplo, creditamento de tributos não cumulativos, não incide a regra do indúbio pró-contribuinte, o que é um equívoco. A lei não faz distinção nenhuma. Qualquer discussão que possa levar a uma cobrança futura do contribuinte, ela, se houver empate, deve prevalecer o resultado mais favorável ao contribuinte. Então, editaram-se portarias para tentar restringir o alcance da lei numa notória inconstitucionalidade e ilegalidade, no caso. Mas o fato é que, apesar dessas dificuldades, o indúbio pró-contribuinte vinha sendo aplicado pelo CARF. E aí eis que uma das primeiras medidas do governo Lula foi editar essa MP 1160, que, além de estabelecer o valor de alçada, que foi comentado no vídeo anterior, reintroduziu o voto de qualidade. E o curioso é examinar a exposição de motivos da MP. O voto de qualidade foi reintroduzido porque a União estaria perdendo muito dinheiro com os julgamentos que dão empate
e prevalece a tese favorável ao contribuinte. E é preciso reintroduzir o voto de qualidade para que esses julgamentos voltem a acontecer todos a favor do fisco como eles já aconteciam antes. É curioso notar que, além de não haver relevância no trato da matéria, que justifique o trato da matéria por medida provisória, além de não haver urgência, que justifique o trato da matéria por medida provisória, além de matéria processual não poder ser tratada provisoriamente, eu não posso tratar provisoriamente a forma como se conduz o processo, isso inclusive foi colocado na Constituição, no artigo 62, parágrafo 1º, não é possível tratar de matéria processual por MP. A Constituição se reporta a processo civil e penal, não fala de administrativo, mas o motivo que justifica não ser possível é o mesmo nas duas situações. Aliás, no processo administrativo é até mais forte a razão, para que não fique a parte trabalhando as regras do jogo durante o jogo, que é exatamente o que a Fazenda faz e fez e está fazendo agora em relação ao processo administrativo. Primeira coisa que se fez no CARF no começo de 2023 foi suspender todos os julgamentos para que eles não acontecessem com a aplicação da regra do indúbio pro contribuinte até que se editasse a MP. Quando a MP é editada e publicada, e aí então se colocam em pauta e se levam a toque de caixa o julgamento justamente daqueles processos em relação aos quais, o assunto em relação aos quais haveria empate. Então o CARF já conhecia quais temas vinham gerando empate nas suas turmas, sabia que aqueles temas, se fossem julgados com a sistemática do indúbio pro contribuinte, os contribuintes ganhariam, então os processos foram suspensos, ele edita um MP que muda o resultado daqueles julgamentos, porque vai voltar o voto de qualidade, e aí então ele pauta só aqueles processos para julgar rápido, antes até de a MP ser convertida em lei, porque há a possibilidade, o risco, que inclusive se espera que aconteça, a esperança é de que o Congresso rejeite, pelo mesmo motivo que foi o Congresso que introduziu na MP anterior a disposição para abolir o voto de qualidade, ele agora deve tirar dessa MP essas disposições que reintroduzem o voto de qualidade. Então, essa medida provisória me parece inconstitucional, e aí você pode dizer, mas por que inconstitucional se o voto de qualidade sempre existiu? O voto de qualidade sempre existiu no plano federal, mas o fisco usava o argumento de que o voto era imparcial. Não havia quebra da imparcialidade com o voto de qualidade. Ele poderia ser a favor do fisco ou a favor do contribuinte. Era apenas um critério para resolver o empate. O empate tem que ser resolvido de algum modo. Mas agora a exposição de motivos confessa que o voto de qualidade é parcial, sim. Tanto que se diz, a partir de 2020 houve uma perda de tantos milhões. E é preciso recuperar esses valores com a reintrodução do voto de qualidade. Então é uma confissão de que o voto de qualidade é pró-fisco, sempre. Então se quer introduzir uma regra do indúbio pró-fisco. Isso não se pode admitir no processo administrativo. Por quê? Porque para que haja uma cobrança de tributo é preciso que essa cobrança seja legal. E é preciso que se tenha certeza sobre a legalidade dela. Afinal de contas, depois de concluído o processo administrativo, haverá inscrição em dívida ativa, porque a dívida se considera ter liquidez e certeza. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, exatamente porque passou por esse processo de filtragem, para que se tirem as ilegalidades presentes nele, para que a administração possa tirar as ilegalidades presentes nele. E se há um empate no CARF, o empate evidencia de maneira muito objetiva a dúvida. Tanto há uma dúvida que os conselheiros ficaram divididos, não foi possível avançar. E no caso de dúvida quanto à legalidade, se não se sabe se é legal ou não, então que se extinga, que não se leve adiante aquela cobrança de legalidade duvidosa. Só a certeza quanto à legalidade poderia justificar que a cobrança fosse adiante. O processo administrativo ele funciona como um importante filtro para que essas questões não sejam levadas ao judiciário. Para que se leve ao judiciário apenas aquelas questões que o fisco tem certeza de estar correto, pelo menos na sua visão, e, portanto, o contribuinte, se quiser, pode questioná-las no judiciário, e o judiciário será reservado apenas para aquelas questões. Do contrário,
Se nós abolirmos o processo administrativo, que o que essas duas medidas fazem é isso, o valor de alçada de 1.000 salários mínimos e a regra da reintrodução do voto de qualidade, elas amesquinham consideravelmente o processo administrativo, que deixa de funcionar como esse filtro de cobranças que o próprio fisco reconhece indevidas, que vão todas ser empurradas para o judiciário. Vai haver... opera-se aí na contramão do que se defende, pelo menos no discurso, que é de que se deve acabar com a cultura do litígio, é preciso resolver de forma não judiciária as questões, e o processo administrativo seria um excelente ambiente para fazer isso. Mas o que o fisco quer fazer? Quer cercear o acesso do contribuinte ao CARF e depois levar o contribuinte para fazer uma transação, um acordo que faça com que o contribuinte pague aquela dívida sem discutir mais aquilo em juízo. Então, a solução para o excesso de processos no judiciário e a solução para o excesso de processos no CARF está sendo retirar do contribuinte as ferramentas de controle de legalidade que ele possui. Caso haja um aumento do número de processos, lamentavelmente o judiciário vai terminar interpretando isso como sendo culpa dos contribuintes, dos advogados. Os processos que poderiam ser extintos no CARF vão ser levados ao judiciário, o judiciário vai extingui-los, e vai ficar dizendo que não pode, por exemplo, pagar honorários de sucumbência para os advogados, porque aí vai ficar tentando encontrar brechas para excepcionar o artigo 85 do CPC de 2015, quando a sucumbência serve exatamente para isso, para que um credor não cobre quantias que ele poderia já internamente reconhecer indevidas com o receio da sucumbência. A sucumbência serve exatamente para isso. A questão é duvidosa, então eu não vou judicializar, porque se eu perder eu pago a sucumbência. O fisco, historicamente, sempre foi, na prática, eximido desse ônus, e por isso ele demanda irresponsavelmente contra os contribuintes, executando quantias indevidas, sem maior controle disso, e se coloca depois a culpa desse elevado estoque de ações indevidas aos contribuintes, aos advogados, ao CPC, aos honorários, quando na verdade seriam os honorários um remédio para que isso não acontecesse. Que não se combata esse excesso de processos que decorrerá da restrição de acesso ao CARF, que isso não seja combatido com jurisprudência defensiva, com julgamentos massificados que massacrem ainda mais o direito do contribuinte. É lamentável que a necessidade do governo de aumentar a arrecadação, que não se discute aqui a sua legitimidade, o presidente Lula fez promessas na sua campanha e ele precisa cumpri-las, e saber se ele deve gastar mais ou menos é uma questão ideológica, uma questão política que cabe a ele tomar, respeitando o que ele prometeu aos seus eleitores. Quem não estiver satisfeito, que na eleição seguinte eleja outra pessoa que tenha um projeto diferente. Não se discute isso aqui. O que se discute é como conseguir esse aumento de arrecadação. A pior forma é cerceando o direito de defesa, amesqueando o devido processo legal. Cercear o direito de defesa e amesquear o devido processo legal é um caminho para aumentar a arrecadação com cobranças indevidas, deixando de funcionar o filtro que excluiria as cobranças ilegais desse cenário. Então esse é um comentário rápido que se faz aqui a respeito da MP 1160. Publiquei um texto no Conju sobre isso, vou deixar aqui nos comentários o link para ele, para quem tiver interesse. A edição nova do meu livro de processo tributário também trata desse assunto, e o que se aguarda é que o Congresso Nacional rejeite essa tentativa de reintrodução do voto de qualidade. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, deixar aqui no comentário, na caixa de comentários, o que pensa a respeito desse assunto, e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!